Olá, alunos! Hoje iremos fazer a correção da semana 2 do PET 1, volume 1, de 2021, de Ciências. Os conteúdos abordados na semana 2 se referem a métodos de separação de mistura e célula. Então, são assuntos que vocês estudaram no sexto ano. Então, esse PET está fazendo uma revisão, está recapitulando o que vocês estudaram no ano anterior, ok? Rapidamente aqui, todos os materiais, né, a maioria deles, né, que existentes na natureza, eles estão sob forma de umas misturas, né, de misturas ou homogêneas ou heterogêneas, né? Então, para que o homem consiga utilizar determinado material, ele precisa saber sobre as propriedades daquele material, né, do que ele é feito, né, quais são as propriedades físicas e químicas, a densidade, a solubilidade dos material, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, ele tem que conhecer o material. E para que ele consiga separar, né, os materiais, ele precisa ter esse conhecimento. E aí, temos aí, em uma mistura homogênea, nós vamos ter o que a gente chama de soluto e o solvente. Então, o que é o soluto? Um soluto é uma substância que pode se dissolver, né? Por exemplo, açúcar, né, o sal, né? São substâncias que podem ser dissolvidas em algo. E esse algo é o quê? O solvente. Então, o solvente é uma substância que dissolve o soluto. Por exemplo, a água. A água é um solvente considerado o solvente universal, que ele é capaz, né? Tem a propriedade de conseguir dissolver praticamente tudo, quase tudo, né? Então, temos aí solutos e solventes em misturas homogêneas. E aí, no PET, colocou alguns métodos de separação de misturas, tá? Então, colocou aí, em misturas homogêneas, por exemplo, né, água e açúcar, né? Como que eu posso fazer uma separação de água e açúcar? Eu posso usar o método da evaporação. É, em um, como que eu consigo separar água, sal e recuperar água? Então, eu posso fazer uma destilação simples, onde primeiramente eu separo o sal e o vapor de água, ele vai entrar num equipamento, um destilador, e esse vapor de água vai virar líquido novamente. Então, temos outros exemplos aí. Como que eu separo água e óleo? Uso a decantação. Como que eu separo a areia do sal? Areia e sal, né? Eu posso utilizar uma dissolução fracionada, né? Então, temos vários exemplos aí, ok? E também temos aí um exemplo aí da destilação fracionada, por exemplo, separar os componentes do petróleo. E também temos um exemplo de filtração. Enfim, existem vários métodos de separar substâncias, né? De separar misturas de os materiais, ok? Em relação à organização celular, em relação à célula, né? Relembrando aí, célula é a unidade funcional de todos os seres vivos. Quer dizer que todos os seres vivos, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células, né? Existem seres que possuem apenas uma célula, que são os unicelulares, e existem aqueles que possuem mais de uma célula, que são considerados os pluricelulares. E a célula, ela possui três partes básicas, que quer dizer isso. Toda célula vai ter essas três partes. Então, temos aí o núcleo da célula, que ela é formado por... O núcleo é formado pelo material genético da célula, né? E o núcleo é o centro, né? É o comando de tudo que ocorre na célula, né? Então, ele vai dar o comando para todas as atividades celulares. Ainda em relação ao núcleo, onde possui material genético, este material genético, ele pode estar envolvido por uma membrana nuclear, que também pode ser chamada de carioteca, tá? E aí, digamos assim, que o núcleo ele é mais organizado, ok? A maioria, né, dos seres que conhecemos, eles possuem esse material genético de forma organizada, né? Seriam os seres vivos que a gente chama de eucariontes. Mas ele também pode ser desorganizado, né? Não possuir a carioteca
nos chamados seres procariontes. Temos também como componente da célula, temos aí o citoplasma, é um meio gelatinoso, né, também chamado de citossol, onde ficam as organelas citoplasmáticas, né? Então, existem várias organelas citoplasmáticas dentro da célula, cada uma realizando uma função dentro da célula, né? Então, temos aí as mitocôndrias, os lisossomos, complexos de Golgi, ribossomos, cada componente aí, cada organela cumprindo uma função dentro da célula, né? Função de digestão, função de respiração celular, né? Então, de reprodução. Então, são inúmeras funções aí para que toda a célula, né, faça o seu papel certo. E temos aí a membrana, né, a membrana plasmática. A membrana, ela delimita a célula, né, então ela protege a célula da entrada e saída de substâncias, né, então aí é tipo uma proteção mesmo da célula, viu? Então, ela é formada por 2 camadas de fosfolipídios, né? E existem várias proteínas, né? Formando uma substância fluida, ok? Então, vamos lá para a atividade. Questão número 1. Pergunta: algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação, ok? Assinale a alternativa que apresenta na ordem os 2 procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada por 3 substâncias, segundo o esquema abaixo. Então, a mistura é formada ali, de acordo com o esquema, por água, sal e areia, ok? Então, tá pedindo para vocês colocarem qual que seria o procedimento 1, ok? E depois do procedimento 1, ficou a areia e a água e o sal. E depois realizou-se o procedimento 2, que separou a água do sal. Então, tá pedindo para vocês colocarem qual que foi a separação que ocorreu no procedimento 1 e qual que foi do procedimento 2. Então, de acordo com as alternativas, a resposta seria a letra C. Procedimento 1 foi utilizada a filtração. Não, separou a água, o sal e a areia, né? A água, o sal estava dissolvido na água, e aí conseguiu separar por filtração a areia dessa mistura de água e sal. A areia não dissolve na água, né? Já o sal, sim. Depois de separar a areia da mistura de água e sal, utilizou-se a destilação simples, onde conseguimos obter, né, a separação da água e do sal, ok? Então, a resposta aí, letra C. Questão número 2. Na indústria, ou até mesmo na nossa casa, utilizamos diariamente diferentes métodos de separação de misturas. Complete a tabela abaixo relacionando corretamente a mistura com o seu respectivo método de separação adequado, ok? Então, era para vocês analisarem a mistura e colocarem qual é o método para separar a cada mistura. Ok, então a primeira mistura de água e óleo, né? Como que separaremos a água do óleo? Então, o método utilizado aí é a decantação, ok? Para fazer a separação da água e café, né? Água e café, nós utilizamos a filtração. A pedras e feijão. Como separar pedrinhas no feijão, né? Então, quem já preparou feijão em casa, né? Fez almoço, sabe que antes de, né, lavar o feijão e colocar de molho, a gente tem que separar no feijão algumas pedrinhas que vêm até dentro da embalagem. Então, utiliza-se o método da catação, ok? E os componentes do petróleo, né? O petróleo ele é formado por vários componentes, então é utilizado a destilação fracionada, ok? Questão número 3. A figura ao lado revela os componentes da célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2, relacionando-as, respectivamente, às estruturas celulares correspondentes, né? Então, estamos observando essa figura aí, uma planta, né? Uma determinada planta, e pegou a célula, né? A célula vegetal ampliada, ok? Aí tá pedindo aqui o número 1, organela capaz de captar a luz do sol e utilizá-la para a realização da fotossíntese. E número 2, estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção. Então, a correspondência correta é, analisando a figura aí, né?
e analisando a função que foi falada na 1 e 2, a resposta correta seria a letra B, né? Então, a organela capaz de captar a luz do sol são os cloroplastos, né? Os cloroplastos contêm a clorofila, né? O pigmento que dá cor verde, né, para as plantas, e através desse pigmento que vai ocorrer a captação do sol, né, para a realização do processo fotossintético. E o A2 aí, estrutura que envolve a membrana celular, seria a parede celular, tá? Então, as plantas, além da membrana plasmática, elas têm uma proteção extra, que é a parede celular, né? Então, vai fornecer rigidez para a célula, vai fornecer um suporte estrutural, uma proteção maior para a planta, ok? Então, a resposta B. Questão 4. Em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. São exemplos de procariontes o quê? Então, procariontes, né, em relação é um núcleo mais organizado, não possui carioteca, né, não possui aquela membrana extra ali que envolve o núcleo da célula. A resposta correta é letra D. Somente as bactérias são consideradas seres procariontes, porque não tem esse núcleo, né, individualizado, delimitado por uma membrana que é a carioteca. Ok? Então, resposta letra D. Então, essa é a correção. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um abraço a todos.